Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul. Hoje é terça-feira, dia 1º de junho, 11 horas e 42 minutos. A gente começa a edição de hoje falando da vacinação dos profissionais da área da educação aqui em Porto Alegre. A meta da prefeitura é, em 20 dias, imunizar todos os professores das escolas infantis e comunitárias. Vamos ao vivo as informações. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. 12 unidades de saúde estão aplicando a vacinação nos professores da rede municipal aqui em Porto Alegre e também de escolas comunitárias conveniadas à prefeitura. Até agora, André, a gente está em frente ao Centro de Saúde Santa Marta, no centro de Porto Alegre. Um movimento relativamente tranquilo em comparação ao início da manhã, onde tinha bastante fila. Até para ajudar quem não saiu de casa para os próximos dias, a gente preparou uma arte com as 12 unidades que estão vacinando. Então você que está nos assistindo agora pode pegar o celular, tirar uma foto para compartilhar, porque são 12 postos, Santa Marta, Modelo, no Rubem Berta, enfim, são várias opções para os professores se imunizarem, André. Na Unidade Básica de Saúde Belém Novo, Morro Santana, Centro de Saúde Santa Marta. Temos também, a partir de hoje, 1º de junho, na Glória, Moab Caldas, Camaquã, São Carlos, Rubem Berta, Clínica da Família Álvaro de Fini. Portanto, como disse o Lucas, esses 12 locais onde acontece a vacinação para não só professores, né, Lucas, mas para os trabalhadores também das escolas, os trabalhadores da educação. Isso, André, para trabalhadores em geral da educação. Daqui a pouco a gente volta aqui com a informação, com todas as informações, a movimentação da manhã. E também notícias boas, André, porque a vacinação está avançando aqui no Rio Grande do Sul. Isso é importante. Agora, para junho, se prevê também uma quantidade maior ainda da chegada de doses para a vacina contra a Covid. Bom, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Dia de decisão para a dupla Grenal. Mas como assim não tem jogo? Me explica. Bom dia, Glauco Paza, direto da redação. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, André. Bom dia a todos. Pois é, não tem bola rolando no campo, mas tem bolinha. A bolinha do sorteio da Comebol, que vai apontar os próximos adversários, tanto de Inter na Libertadores quanto Grêmio na Copa Sul-Americana. Nós temos aí, ó, na tela da Libertadores, os primeiros colocados, eles pegam os segundos, tá? Só que assim, anteriormente era por desempenho, tá? Os melhores pegavam os piores. E agora não, agora tudo é sorteio. Você vê aí que o Inter pode pegar, por exemplo, o São Paulo, que é um adversário já tradicional em Libertadores, pode pegar o Boca Juniors, pode pegar o River Plate. São dois grandes clubes de camisa muito pesada, mas tudo isso vai depender, logicamente, da sorte ou do azar, como queiram, né? A gente pode olhar também a tela da Sul-Americana, porque o Grêmio, que está na Sul-Americana, se classificou com o melhor desempenho, né? E tem do outro lado aí times que vieram da Libertadores, ou seja, foram desclassificados da Libertadores e entraram na Copa Sul-Americana. Temos adversários, por exemplo, como o Nacional do Uruguai, em que joga o D'Alessandro, ex-internacional. Tem o Del Valle, que tirou o Grêmio da Libertadores. Você veja só, né? A ironia do destino seria enfrentar o Independiente Del Valle. Enfim, são possibilidades que surgem aí. O sorteio começa a 1h da tarde. A gente vai acompanhar tudo aqui no SBT Rio Grande. E logo depois também numa live no Facebook do SBT. Então, você não perde nada. Fique olhando aí no SBT Rio Grande, depois na live, que a gente vai saber todas as informações dos próximos adversários. Tá Daqui bom? a pouco a gente volta, inclusive falando mais de esporte aqui no SBT Rio Grande, 11 horas e 46 minutos. Nós vamos juntos até 1h da tarde com muita informação. Pânico em uma pequena cidade do sul do estado. Moradores foram mantidos reféns e usados como cordão humano em ataque à agência bancária. Como terminou este assalto? Quem são os criminosos? Baladão da madrugada. Mais uma festa clandestina em plena pandemia. 300 pessoas aglomeradas. Onde foi? Como a polícia descobriu a balada? A gente conta daqui a pouco. Como está a situação do médico gaúcho preso no Egito? Victor Sorrentino será solto ou vai permanecer detido? O médico é suspeito de assediar uma vendedora. O caso ganhou repercussão internacional.
Cuidado, pode ser golpe. Você gosta de rede social, sorteios, compras pela internet? Os bandidos estão cada vez mais de olho no mundo digital. E é um golpe atrás do outro. Em instantes, vamos te ajudar a não cair numa cilada e não levar aquele prejuízo. 11h47. Não é possível. Mais aglomeração, baladão da madrugada, em plena pandemia. E uma segunda-feira, mais uma festa clandestina aqui no Rio Grande do Sul, Glauco. Cerca de 300 pessoas reunidas. Aonde isto aconteceu, Glauco Paza? Em Alvorada, aqui na região metropolitana, André, pelo jeito não adianta falar, não adianta mostrar os maus exemplos, né? Mas vamos lá. Aconteceu na madrugada de ontem, por volta da 1h da manhã. De acordo com as autoridades, várias pessoas ligaram alertando que tinha esta aglomeração. A falta de respeito, porque não tem outra definição, né? Aconteceu no Sparta Pub, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. O responsável pelo evento foi identificado e precisou assinar um termo. Aquele termo circunstanciado, né? Em que a pessoa se compromete a prestar esclarecimentos. Agora, que é uma vergonha, né, André? Olha, com os números aumentando do jeito que estão, com tudo que se fala, mais de um ano de pandemia, sabemos que a proximidade entre as pessoas, isto é comprovado cientificamente, que é o maior risco de contaminação, né? Claro que todos os outros cuidados são essenciais, mas a aproximação, ela sim, ela é muito transmissível, né? Ontem até li um artigo de um Ainda mais com as novas variantes, né? Exatamente. É como se fosse, Glauco, ontem numa comparação, é como se a pessoa infectada, né? A gente pode fazer uma analogia com a fumaça do cigarro. Então, ambientes fechados, imaginem, se uma pessoa está com a Covid falando, é como se tivesse, digamos assim, né? Como se tivesse ali a fumaça do cigarro e ela de fato, é uma nuvem que se cria com contaminação. Então, vejam só a gravidade desses locais que são fechados. Alguém de máscara ali, porque o anúncio de festas geralmente diz que são com todos os protocolos, né? Agora a gente não sabe quais são os protocolos, não é verdade? Não sabemos quais que eles estão se referindo, se é o protocolo de distanciamento ou é o protocolo tradicional de uma festinha. A gente vê nas imagens aí, não dá para perceber pessoas de máscara. Então, mais uma vez, infelizmente, essa festinha aqui teve que ser encerrada. Temos mais de 450 mil mortos no Brasil e, infelizmente, os números só demonstram que estamos partindo para mais uma onda, né, que, segundo aí os especialistas, os pesquisadores, ela já está chegando, mas deve aumentar mais ainda nas próximas semanas. Ô, André, essa questão de cumprir os protocolos, que todo mundo faz questão de dizer, né? Até o próprio comércio, nós cumprimos todos os protocolos. Uma coisa é no comércio, outra é numa festa, onde, por exemplo, é proibido, inclusive, usar pista de dança, né? As pessoas compartilharem. Você acha que acontece isso numa festa, hein? É difícil, né, Glauco? É difícil. 11h50 para quem está chegando agora. Estamos mostrando aí mais uma aglomeração, mais uma festinha, onde a Brigada Militar teve que terminar com esta festa. 300 pessoas aglomeradas em Alvorada, na região metropolitana. Semana passada, nós mostramos uma festinha que aconteceu aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né, Glauco? Pois é, e a gente tem mostrado também muitos casos, André, que o pessoal se recolhe, né? Vai para o interior, usa chácara. Mas nesse caso aí, é na Rua Central, é no centro de Alvorada, num pub. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Muito bem, daqui a pouco voltamos a falar não sobre aglomeração, mas sobre a vacinação tão importante que é o cuidado que nós temos que ter nesse momento. Quanto mais vacinas, só assim a gente vai conseguir dominar esse vírus maldito. E a gente vê exemplos muito importantes, como os Estados Unidos, praticamente uma vida normal, Austrália praticamente uma vida normal, países da Europa também praticamente com uma vida normal. E esse é o caminho é da vacinação e não da aglomeração. 11h51 e você vai ver ainda hoje pânico em uma pequena cidade aqui no sul do estado. Escuta! Na luz do dia, moradores mantidos reféns e usados como cordão humano num ataque a uma agência bancária. Olha o desespero. Cidade pacata. Como que terminou essa ação? Só tem um na rua, amor. Só tem um olhando pra dentro. Desespero. O morador gravando e narrando. Eles não estão olhando. Olha os gritos pela cidade, gente. Assalto no Banco de Amaral Ferrador, no Banrisul. Que horror. E aí...
Olha os vidros quebrando. Desesperador. É aquele ataque, Glauco, que é o chamado novo cangaço. Né? Em As seguida, autoridades disseram que diminuiu bastante. E realmente Estão diminuiu, dando né? tiro pra Mas, cima, pra apavorar em o... alguns casos ainda a gente vê, infelizmente. aqui, ó, tudo acontece aqui, ó. Só tudo pra rua. Aqui na agência do Banrisul, aqui, ó. A gente consegue mostrar aqui à direita. Vamos botar todas as pessoas Olha aqui, ó. de escudo. Ó, as pessoas usadas como escudo humano. Desesperador. O de vermelho saiu pra rua agora. Pegou o pessoal também lá da loja também. Tudo que tava na loja, tudo pra escudo humano. Que horror. O chego tá tremendo. Gente, ontem à Olha o que tarde estão isso. fazendo o pessoal, ó. Amaral Ferrador, sul do estado. Olha como é que eles estão fazendo. Olha ali, ó. Olha essa senhora ali, ó. Uma senhora atravessando a rua. Olha só o que eles estão fazendo com as pessoas. O cara de vermelho é muito... Aqui o de vermelho, ó. Cidade com 7 mil habitantes no sul do estado. Olha o cordão humano. Tá aqui o de vermelho, ó, que ele falou, ó. Esse aqui que tá coordenando tudo, ó. Meu Deus do céu. Tiro pra cima. Daqui a pouco a gente traz detalhes do que aconteceu ontem à tarde, Amaral Ferrador. Volta do meio-dia, né? A gente vê pela sombra ali. Não era muito à tarde, não. Desesperador, gente. Desesperador. Em seguida trazemos os detalhes do pânico num pequeno município. Cordão humano. Menos de 10 mil habitantes. 11h54 agora. Bom, nós vamos atualizar sobre o caso do médico gaúcho que foi preso lá no Egito. Glauco Paza, nós temos aí novas informações. Este caso que está ganhando repercussão internacional, inclusive quando a gente entra nas páginas, nas redes sociais do próprio Ministério Público, lá no Egito, a manifestação da população local. É impressionante a pressão por uma punição severa ao médico gaúcho. Para quem não acompanhou rapidamente, Glauco, tá aí esta senhora que está de burca, que é a roupa tradicional que se vestem as muçulmanas. Ele estava acompanhando uma gravação numa venda de papiros. O papiros é uma planta originária lá do Egito, que foi a precursora, digamos assim, do papel, né? Muitos manuscritos foram todos feitos em papiros. E aí ele entrou ali na história e fez algumas manifestações de cunho sexual contra esta vendedora, tá? Que nós não vamos aqui repetir. E aí depois ele foi fazer uma nova gravação, porque viu que a repercussão foi muito negativa. E ele foi detido quando se encaminhava para o aeroporto do Cairo em direção ao Brasil. Quais são as novidades que nós temos deste caso do médico Vitor Sorrentino, hein, Glauco? Olha, André, o Ministério Público do Egito determinou que o médico Vitor Sorrentino permaneça detido até a retomada das investigações que acontece hoje. Vitor foi detido no dia 30, a caminho do aeroporto de Cairo, como você falou. Ele estava tentando sair do país depois da repercussão do fato, né? Ele foi detido, como você também mencionou antes, por proferir palavras de cunho sexual, algumas pessoas dizendo que foi assédio, enfim, contra essa vendedora aí desta loja de papiros em Luxor, o nome da localidade. O incidente aconteceu no dia 24. Vitor até postou aquele vídeo, né, nas redes sociais, depois pedindo desculpas, mas as informações é de que o processo está em andamento com todo o rigor da lei, mas ele não teve direitos cerceados. Inclusive, ele teria já recebido de volta o passaporte, mas não teria condições, é claro, de deixar o país. O vídeo, ele cada vez mais ganha engajamento, André, e isso, é claro, reforça também toda a necessidade de apuração, e é o que estão fazendo as autoridades lá do Egito. A gente estava conversando aqui, André, pouco antes do jornal, né? Que quando eu estive no mundo árabe, a gente tinha uma série de cuidados de não olhar diretamente para as mulheres. É uma questão cultural, fazer imagem, bom, nem pensar, só com autorização, enfim.
São diferenças culturais, né, André? Exatamente. E a questão do respeito, né, Glauco? Quando tu sai do teu país e tu vai a outro país, antes de mais nada é tu saber quais são as regras. Isso vale para qualquer lugar. Até para atravessar a rua tem regras, coisas que nós aqui no Brasil não temos e não seguimos muito. Então, quando se trata de uma questão religiosa, que lá a religião ela é a base, inclusive, da própria legislação local no que se refere à punição a crimes relacionados à sexualidade. Então, são coisas muito sérias e muito delicadas. Antes da gente continuar falando sobre isso, e é importante ver essa tua experiência quando estiveste no Oriente Médio, vamos ouvir de novo o que ele disse neste mercado enquanto se fazia uma compra de papiros. Vamos ver o que ele falou. Vocês gostam mesmo do bem... É? Não. Vitor, É ninguém de ferro. Cara, que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. Gosta do bem... Também fica legal, né? O papiro com... Tá, maravilha. Bom, vocês gostam mesmo do bem... Agora, deixa eu só fazer uma análise aqui de opiniões que eu ouvi de especialistas, inclusive muitos árabes que moram aqui no Brasil. E tudo vai ser analisado como, por exemplo, vocês gostam. Ele está também generalizando e isto pode ser usado, né, dentro da avaliação do que vai acontecer com o médico gaúcho. Agora, primeira coisa, não dá para falar que o médico fez uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira que não se faz em lugar nenhum, né? Começa que não é brincadeira. O que ele fez, de fato, foi muito sério. É algo que no mundo inteiro se repudia esse tipo de atitude, de preconceito, de assédio, e é isso que está sendo considerado lá no mercado que aconteceu na cidade de Luxor, né? Esta senhora, esta moça que foi exposta, esta moça que talvez tenha que ela perdoar, isso tudo é o Ministério Público, neste momento, lá no Egito, está fazendo a avaliação. Agora, se repudia em qualquer canto do mundo qualquer tipo de insinuação, como foi feita por este médico, Vitor Sorrentino, e ele mesmo gravou e colocou nas redes sociais. Tanto é que ele viu a repercussão que voltou ao local, conversou com esta senhora novamente, pediu para tocá-la e tocou no ombro dela, e isso também vai ser levado em consideração. Agora, não dá nem para ouvir a brincadeira. Isto não é brincadeira nem aqui, nem em lugar nenhum. André, Glauco. E mesmo que fosse uma brincadeira, e está aqui alguém que está falando que faz muitas brincadeiras, mas que sabe que tem que arcar com as responsabilidades. Fazer uma brincadeira aqui, entre amigos, fazer uma brincadeira no exterior com uma cultura diferente, com religião totalmente diferente, com uma mulher que estava trabalhando e não estava entendendo o idioma, bom, no mínimo tem que arcar com as consequências. O fato é que teve gente também saindo em defesa do médico. Foi o caso, por exemplo, da família. A gente tem condições de ouvir, inclusive, o depoimento da mãe desse médico, do Vitor Sorrentino, né, que falou a respeito deste caso aí. Vamos ouvir. É um espírito alegre e ingênuo que eu tenho. Conheço o Vitor desde a minha barriga e desde lá o Vitor nunca foi machista. Através de uma brincadeira ingênua, boba, que até eu faria essa brincadeira. Eu sou mulher, porque deixou a bola picando e eu também diria a mesma coisa. Me desculpe, meio-dia em ponto. Agora, para quem está chegando, estamos falando das repercussões, né, do que disse o médico Vitor Sorrentino a uma muçulmana. Isso aconteceu na semana passada, acho que foi entre quarta e quinta-feira da semana passada, na cidade de Luxor. Agora, a quem eu tenho muito respeito, eu falei ontem, uma excelente cantora lírica, a mãe do médico Vitor Sorrentino, a Cristina, tem situações que a gente precisa considerar no que ela disse. A primeira delas, ela mesma faria essa brincadeira. Eu não imagino que ela faria, que ela fizesse essa brincadeira. Eu acho aí que falou mais alto o coração de mãe, né? Exatamente. Eu acho que tem que se levar em consideração e até se compreende uma mãe numa situação dessa, é uma situação muito difícil. Agora, não dá para deixar a bola picando, ela não deixou a bola picando, até porque ela não entende português. Então já começa por aí. Ela não estava compreendendo a língua, e isso é um dos aspectos que são, né, levados também em consideração, porque a pessoa não sabe a língua. Estava respondendo algo sem saber, sem entender o que estava de fato acontecendo. Então, assim, ó, quando a gente chega num ponto, Glauco, assim, ó, imagine então se do outro lado do balcão estivesse a sua filha.
filha e alguém fizesse uma brincadeira com ela desse jeito. Quer dizer, quando a gente chega a esse ponto, é que vê o quanto que uma sociedade está perdida. E a gente precisa se imaginar no lugar do outro para então conseguir avaliar a situação, claro, não é verdade? Então, assim, é de se repudiar qualquer tipo de atitude, eu não vou dizer brincadeira, porque isso não é brincadeira, qualquer tipo de atitude como essa, seja lá, seja no Brasil. E não vamos generalizar, no meu país, né, como disse, se costuma brincar. Não é bem assim, eu não faço esse tipo de brincadeira, imagino que tu também não faça e tantos outros não fazem, porque é um tipo de atitude, desculpa, mas nada provável. Vendo essa imagem, sabe o que eu lembrei, André? Daqueles tempos que a gente saía em excursão colegial, fazia aquelas brincadeiras, coisa de guri, sabe, de moleque, enfim. Pode ter sido, ele diz que foi uma brincadeira, outros na visão tempos, dele. outras épocas também. Exatamente. Né? Mas eu repito, tem que arcar com as consequências. E outra, não é a primeira vez que o Dr. Vitor Sorrentino se envolve em algumas polêmicas. Nós não estamos aqui para julgar, pelo contrário. Ele tem muitos seguidores, quase 1 milhão de seguidores em rede social. Sabe o que é isso, André? É muita gente. Então, tem muita gente que gosta dele também. Bom, aí a função é da Justiça do Egito agora também, de apurar esse caso aí. Né? E o importante nisso tudo é que o próprio Vitor Sorrentino reconheceu o erro e foi para as redes sociais e fez um pedido de desculpas que a gente vai ver agora. Eu acabei de chegar aqui. Então eu falei pra ela, não quero nem conversar contigo antes, né? Pra poder ser espontâneo, que eu quero te ouvir mesmo, tá? Ontem, deu uma confusão aquele negócio. Nós estávamos aqui, ela estava até de máscara, a gente falou assim, tira a máscara, vamos conversar e tal. E a gente fez brincadeiras. E dentro das brincadeiras, eu posso te encostar? Sim. Dentro das brincadeiras, é uma brincadeira que é uma brincadeira de mau gosto com mulheres. E que eu faço com minhas amigas, meus familiares no Brasil. Mas com pessoas que a gente não conhece, as pessoas ficam assim, poxa, ele foi pervertido com ela, assim, foi ruim, foi uma pessoa má com ela, foi uma brincadeira deselegante. Essas palavras tu entende? Sim, entendi. Ele fez mal a ela. Né? Bom, a gente percebe também que ela tem alguma noção de língua portuguesa, mas muito pouco, tá? Importante só deixar isso registrado. Para quem está chegando agora, 12:04, estamos falando do caso do médico Vitor Sorrentino, que foi para o Egito para fazer algumas gravações sobre qualidade de vida, né? Inclusive, na semana passada, fez um passeio de jipe, atolado no deserto e tudo mais. Estava fazendo algumas gravações e aí essa gravação que provocou toda esta repercussão, este caso que foi parar na justiça e ele permanece detido. Vamos explicar um pouco melhor como tudo aconteceu? A Luciane Coleman preparou para a gente uma reportagem que nós vamos apresentar agora. O vídeo foi gravado na última semana em Luxor, no sul do Egito. Com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o médico gaúcho Vitor Sorrentino gravou a conversa com uma vendedora de papiro, material parecido a papel utilizado na antiguidade. O médico constrange a balconista com palavras de duplo sentido de cunho sexual. A mulher, sem entender português, responde que sim, enquanto outros brasileiros riem. Vocês gostam mesmo do bem duro, né? É? Não. Gosta do bem duro, do comprido também fica legal, né? O papiro comprido. Tá. Maravilha. O vídeo foi postado nas redes sociais pelo próprio médico. Após a repercussão, ele deletou e publicou um pedido de desculpas. Mas isso é uma brincadeira brasileira que pode ser vista como uma brincadeira de mau gosto. E eu acho que é uma brincadeira assim, não precisava fazer isso. Mas sabe, eu sou assim. Em um comunicado neste domingo, o Ministério do Interior do Egito informou que conseguiu deter um estrangeiro que assediou uma mulher e publicou vídeo com imagens do incidente numa rede social. E que o governo tomaria medidas judiciais e apresentaria o brasileiro ao Ministério Público. A história repercutiu nos principais jornais do país. O Itamaraty, por meio de sua embaixada no Egito, informou que foi notificado sobre o caso e que presta assistência possível a brasileiros privados de liberdade no país, respeitando os tratados internacionais. O Ministério das Relações Exteriores disse ainda que não fornece mais informações devido ao direito à privacidade. A família se manifestou alegando que não houve prisão e que, na verdade, Vitor Sorrentino está apenas prestando esclarecimentos às autoridades. Através de uma brincadeira ingênua, boba, a
Até eu faria essa brincadeira. Eu sou mulher, porque deixou a bola picando e eu também diria a mesma coisa. O advogado do médico, Paulo Ebel, que é ex-secretário do Ministério da Economia, embarcou para o Egito. Pela legislação do país, a pena para o crime de assédio sexual pode ser multa ou prisão de até 3 anos. Para este professor de Direito Internacional da PUC do Rio Grande do Sul, o caso serve de alerta. A principal mensagem que eu dou é que os cidadãos brasileiros no exterior devem sempre lembrar que estão sob a égide da lei e eles são visitantes. Bom, e aí atualizando o caso, né, Glauco, hoje estamos na terça-feira, ainda o Ministério Público deve fazer averiguações, deve ouvi-lo. Há um atraso, por quê? Porque a advogado que saiu do Brasil, indo até o Egito. A pena prevista neste caso é de 6 meses a 3 anos de prisão ou pagamento de multa. Não sabemos o que vai ser decidido lá no caso pelo Ministério Público. A multa pode chegar a R$3 mil, mas dependendo dos adicionais ali não sabemos também o valor. Então tudo vai ser ainda decidido, decisão que pelo que se vê pode sair ainda essa semana. Vamos dar uma olhadinha em umas publicações do próprio Ministério Público e a repercussão em árabe. Porque como que tudo isso aconteceu? Mulheres ligadas ao Brasil e ao Egito, ligadas ao mundo árabe, perceberam estas gravações e como iniciaram a comunicação, né? Fizeram a delação desse vídeo para as autoridades lá no Egito, que iniciaram, portanto, aí a investigação e teve que ser feita também a tradução, né? A tradução do que ele disse para o inglês e para o próprio árabe. E aí a gente vê a grande repercussão que teve o caso do médico Vitor Sorrentino e nós certamente vamos seguir acompanhando e atualizando, Glauco. Para quem não sabe como funcionam as coisas lá, nessa cultura diferente, porque nós estamos falando de lei, como eu falei ontem, né? É lei e costumes, tá? A gente é orientado, estrangeiros, a cada vez que chega lá, a uma série de regras. Não pode tocar, as mulheres elas não podem andar sem o véu, esse que você falou. Então, são coisas totalmente diferentes. E concordo com o que a Lu me mandou uma mensagem aqui. Olha, qualquer brincadeira que constranja já não é mais brincadeira. Realmente, concordo. Isso não vale apenas para o mundo árabe. Isso vale para o mundo inteiro, quando se fala de pessoas. Tá? Então, seguimos aí acompanhando o caso do Vitor Sorrentino. Mas que sirva a todos de lição. Que sirva de lição isto que aconteceu lá com o médico Vitor Sorrentino. 12:09 agora. Em seguida, os torcedores gaúchos querem saber quem a dupla Grenal vai enfrentar nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana? Hein? Quem? Daqui a pouco, ao vivo, direto do Paraguai. A gente vai então descobrir. Muita expectativa para gremistas e também colorados. E fica ligado, porque logo, o SBT Rio Grande tem a live no nosso Facebook com tudo sobre os 2 sorteios. Vai ser logo mais a partir da 1h30, né, ô Glauco? A partir da 1h15. Por aí a gente já está aquecendo para entrar em campo, tá? Portanto, já vamos falar mais de esporte aqui no SBT, deste grande dia para a dupla Grenal. 12:10, 11 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Pânico no sul do estado. Escutem aí. Desesperador. Um assalto à agência do Banrisul, no centro de Amaral Ferrador. Para, gente! Olha aí, o morador gravando. Só tem um na rua, amor. Só tem um olhando pra dentro. Todo mundo trancado dentro de casa, assustado. Eles não estão olhando. E pessoas que estavam no banco em lojas próximas foram mantidos reféns, fizeram até cordão humano. Assalto no banco de Amaral Ferrador, no Glauco Paza, cada vez mais as cidades, elas enfrentam, principalmente cidades pequenas, as cidades vêm enfrentando esse tipo de ataque, que é o chamado de novo cangaço, né? Sabe qual é a população de Amaral Ferrador? Eu fiquei curioso, fui atrás, André. 7 mil pessoas. Quer dizer, uma cidade que a rotina deve ser tranquilíssima, né? Na maioria dos dias, a não ser como esse aí, né? E esse dia é totalmente fora da rotina. Esse tipo chamado de novo cangaço, para quem nunca ouviu, a polícia chama dessa denominação, que é a maneira como os criminosos agem durante o dia, colocando a população como refém.
né? Não haja noite, não haja de madrugada, agem de dia. Essa é uma maneira que vem ganhando força, né? Mesmo que agora tenha diminuído um pouco, mas essa é uma maneira que assusta e preocupa muito porque a população que é mantida refém. O Lucas Abate tem outras informações a respeito desse caso, né, Lucas? E André, fazia tempo que não se tinha essa situação de novo cangaço nas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Tempo atrás, há 2, 3 anos, todo esse período, entre o dia 30 até o dia 10 do mês, várias ocorrências parecidas eram registradas e agora Amaral Ferrador, cidade com menos de 8 mil habitantes, foi alvo desses criminosos. Pelas imagens, André, dá para ver que pelo menos 3 criminosos armados com armas longas, fuzis, invadiram a agência, renderam os funcionários e usaram os próprios funcionários e também clientes como reféns no chamado cordão humano. Isso é para evitar qualquer tipo de ação, de reação por parte da Brigada Militar, então eles usam essas pessoas, essas vítimas como um escudo. E na fuga ainda, André, eles levaram 2 funcionários do banco como reféns que foram soltos, liberados por eles na saída da cidade. Agora tem todo um cerco na região, Brigada Militar, Polícia Civil, estão fazendo buscas a esses criminosos que atacaram ontem, mais ou menos nesse horário, por volta do meio-dia, essa agência do Banrisul, em Amaral Ferrador, cidade pequena na região centro-sul do estado. 12:03, atenção para quem está chegando agora, preste atenção no que aconteceu na tarde de ontem em Amaral Ferrador, no sul do estado. Veja só a quantidade de moradores mantidas reféns. Gente, isto é aqui no sul do Rio Grande. Isto é perto de nós. Qualquer município está sujeito a viver o que esses moradores viveram. Vamos colocar o áudio de novo para escutar o pânico das pessoas trancadas dentro de casa, assustadas, com medo, porque os criminosos estavam, os donos da cidade naquele instante, porque estavam muito bem armados. Escute aí. Olha o carro de vermelho ali, o blusão de vermelho é um dos criminosos. Coloca o áudio aí, sobe o áudio. Colocaram onde é que eles vão? Vão reto para baixo? Vão descer para baixo ou vão voltar para... Amaral Ferrador, tarde de ontem. Ali o carro saindo com os criminosos e os reféns também. Esses que o Lucas acabou de falar. Eles correndo. E aí a população ali já... Você for embora. Sem acreditar no que estava acontecendo. Escuta. Desesperador. Olha o que o morador fala agora. Ele que está gravando. Para, gente! Para, gente! Só tem um na rua, amor. Só tem um olhando pra dentro. Eles não estão olhando. Assalto no banco de Amaral Ferrador, no Banrisul. Que horror. E veja que tem uma senhora do lado de fora, vidros quebrados agora. Tem uma senhora que depois vai atravessar a rua. Eles estão dando tiro pra cima pra apavorar o... Estão botando tudo, as pessoas tudo pra rua. Ali, ó, todo mundo saindo agora. Pessoas que estavam no... todas as pessoas de escudo. É, o cordão humano. Pessoas que estavam no banco e em lojas próximas. Com as armas, o de vermelho saiu pra rua agora com tudo que é arma pra... Pegou o pessoal também lá da loja também. Tudo que tava na loja, tudo pra escudo humano. Que horror. O Chico tá tremendo. Esse é o morador narrando. Fazendo o pessoal, ó. Agora vão sair da agência bancária. Olha como é que eles estão fazendo. Vamos contar quantos ali. A senhora caminhando com dificuldade. E agora vão fazer o cordão humano. O de vermelho que está coordenando tudo. O cara de vermelho é muito... Tá vendo? Ó, fazendo o cordão humano. Quantos são ali, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vem mais gente.
A hora que eles se preparam, então, para a fuga. Repetindo, aconteceu ontem à tarde, Amaral Ferrador, no sul do estado. Cidade de 7 mil habitantes. O banco da cidade, ali, o Banrisul, alvo dos criminosos. De vermelho, dando tiro para qualquer lado. Quer dizer, queria colocar em pânico, né, a população, e conseguiu. Aí o momento organizando a fuga. E em seguida, eles estão ainda sendo procurados pela polícia. Todo cuidado é pouco nos dias de hoje. Meio-dia e 16 minutos, 11 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. Ainda hoje tem muita informação para você aqui no SBT Rio Grande. Cuidado, você pode não perceber e cair num golpe. Os bandidos estão de olho nas redes sociais, nos sorteios e compras online. O prejuízo pode ser grande. Como não cair num golpe desses da internet? Como se proteger? No esporte, dia de conhecer os próximos adversários da dupla Grenal na Libertadores e na Sul-Americana. E ainda, os ídolos que não saem da cabeça. O que você achou dessa moda, hein? Meio-dia 17, fique agora com o recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, meio-dia e 18 minutos, meio-dia e 18. Agora chegou o momento da gente falar de esporte. Hora de falar de cabelo. E para isso nós vamos chamar o Jeremias Werneck e o Glauco Paza. Cabelo, tá, mas tudo bem, mas espera aí só um pouquinho. Cabelo na hora do esporte. Hein? Que susto! Hora do esporte no SBT Rio Grande? Falando de cabelo, não entendi, dá para explicar? O Jeremias vai explicar também. Cadê o Jeremias Werneck? Ô, André. Foi cortar o cabelo? Me deu um susto agora, achei que ia chamar o Guilherme Roquete. Chegou a cair a caneta aqui. Chegou a cair os cabelos aí. Isso. Não, a que ponto chega o torcedor, né, André? Não, você está falando certo. Explica, sim. Porque eu não estou entendendo nada. Calma, você está falando certo. Nós vamos falar de esporte e vamos falar de cabelo. Tá. Vamos falar de futebol e vamos falar de corte, de penteado. Vamos falar de ídolo e de fã. Porque tem gente que não tira o ídolo da cabeça, nem mesmo na hora de ir ao barbeiro. E tem um Grenal à parte aí. Dá para conferir no VT já? Vamos ver. Eles estão literalmente na cabeça de gremistas e colorados. As voltas de Tyson e Douglas Costa deixaram o Grêmio e Inter mais fortes, mais esperançosos. Douglas Costa que chega aqui para o Grêmio para ser campeão. Seja muito bem-vindo, Douglas. Seja muito feliz aqui conosco. Tyson, si algo tiene, es que es muy buen maestro y quiere desde el primer día ayudar a todos los compañeros, O sea, no solo a los jóvenes. E Tyson é internacional. Para os torcedores, o sentimento é de empolgação. Tyson é um grande jogador, ídolo do Internacional, multicampeão, e o torcedor colorado espera que nesse período que ele vá ficar por aqui, ele consiga devolver, ou ajudar a devolver ao Internacional os grandes títulos. Cara que já jogou com um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo, só poderia estar no melhor time, na minha opinião, também do mundo, que é o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul. Torcer para que o Douglas Costa não se lesione e sorte pro craque. E se essa euforia subir a cabeça? Sim, já tem gente fazendo homenagem para os ídolos de um jeito diferente. Eu
Eu não. Desliga isso aqui que é melhor. Vamos desligar. O Maurício tem uma barbearia que faz desenhos realistas na cabeça do pessoal por aí. Mas ele viralizou mesmo nas redes sociais quando ouviu um conselho. E do nada um amigo meu pegou ali no direct do Instagram e falou, meu, faz Douglas Costa, o que tá dando agora no momento é ele, faz que vai bombar. Tá, não dei tanta importância, né? Daí por um acaso apareceu um cara que é modelo meu que faz os trabalhos, né? Apareceu aqui de bobeira e na hora ali eu fui no Instagram, meu, vou fazer esse cara aí pra ver o que é que vai dar. E aí fiz ali e deu certo, que ele postou lá e trouxe bastante visibilidade pra mim. Rolou também uma versão do Tyson, Grenal, sabe como é que é? Tem que ter os dois lados, né? Mas quem sentar nessa cadeira precisa ter paciência. Vai dar em média ali umas 3 horas, né? 3 horas e meia pra ficar o máximo de parecido. No Grenal do cabelo, tá tudo igual. Agora é esperar pra ver quem decide primeiro dentro de campo. Tô olhando aqui pra ver se eu consigo botar uma do Glauco Paza e aqui a do Jeremias Já Werneck. pensou, hein? Hein? Ô, GG, muito legal, hein? Parabéns pela reportagem, mas eu não teria coragem. Ó, vou mostrar pra vocês então, ó. Que susto, hein? Agora, isso aí mostra o que é a idolatria, né, Jeremias? Que coisa incrível. Não, é impressionante a grandeza das figuras do Tyson e do Douglas Costa. Grêmio e Inter são muito grandes, né? Então, a grandeza dessas figuras e como eles vão ajudar muitos times e os torcedores, a autoestima dos gremistas e dos colorados, né, Glauco? É verdade. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Bom, o André certamente não vai lembrar, mas você recorda do Rui, lateral do Grêmio, Jeremias? Já pensou se fosse botar uma... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu explicar, é que o Rui era conhecido por Rui Cabeção, que era meio desproporcional, tinha a cabeça um pouco grande. E ele brinca com isso, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Mas é só pra dar uma descontraída aí, porque imagina botar o Rui na... Não, ia ser fácil. Não, tinha que ser a metade só, fale. hein? Põe só a metade, assim, né? Também é uma Será alternativa. que é parente do Miguel Ángel Ramírez, Glauco? Pois Boa. Ô, Jeremias, me bota a par, como é que tá a situação médica lá do Grêmio, hein? Quadro da Covid. Temos mais alguém? Não temos, né? Não, nas últimas horas o Grêmio não divulgou mais nenhum caso, mas o clube está atento. Já são 50 casos em 2021, Glauco, e nesse momento são 8 casos ativos. Além do Thiago Nunes, tem mais um monte de jogadores, né? Aliás, o Grêmio, para jogar a Copa do Brasil, tem os jogadores que estão com Covid, jogadores na seleção olímpica, jogador na seleção chilena, jogador no departamento médico. É muito desfalque, né? E lembrando que o Grêmio joga quinta pela Copa do Brasil e o Inter joga quarta, né? O Grêmio brasilense... Não, o Grêmio joga quarta, é amanhã, né? É isso? Tá. E o Inter joga na quinta contra o Vitória. Agora sim acertamos ponteiro aqui. É o seguinte, ó, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Libertadores, Sul-Americana e Libertadores, porque tem sorteio. Tem sorteio lá em Luque, na sede da Comebol, no Paraguai. E lembrando também aí os potes, ó. Lembrando que na Libertadores, primeiros colocados enfrentam os segundos, mas é sorteio, não é desempenho. E Sul-Americana, os primeiros colocados, na verdade os únicos classificados, pegam aqueles times que vieram da Libertadores, tá bom? Daqui a pouco, então, a gente volta para falar mais sobre esse sorteio. E lembrando que tem live logo depois do SBT Rio Grande, live para mostrar justamente as consequências, tudo sobre os próximos adversários da dupla Grenal. Tá combinado, GG? Pode ser? O GG tá lá com a tapioca, né, nos pés, já tá cuidando dela. Ele foi lá cuidar da tapioca. E daqui a pouco a gente volta a falar de esporte, tá bom, seu André? A tapioca que é a gatinha, né? É, a gatinha. Gatinha não, gatona. Meio-dia, 25 minutos, a temperatura... Eu falei 11 graus, agora está 17. Eu não sei se o termômetro pulou ou se eu enxerguei errado. De qualquer forma, atualizando, 17 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Atenção, teve uma operação policial no Vale do Taquari. Operação policial para combater as atividades de uma organização criminosa. Uma quadrilha especializada em tráfico de drogas que era comandada, sabe onde?
de dentro do presídio de Lajeado. Em seguida, a gente vai conversar com o delegado responsável pela investigação, mas o Glauco já pode adiantar algo pra gente, não é mesmo, Glauco? Pois é, aí a gente se pergunta, né? Será que é cadeia ou é escritório do crime, né? Mais um caso em que a organização criminosa era comandada de dentro do presídio. Nesse caso, o presídio de Lajeado. Uma investigação de no mínimo 3 meses, reuniu polícias de toda a região ali, Polícia Civil, Brigada Militar, nesta operação que aconteceu hoje. Além de 8 pessoas presas, também foram apreendidas drogas, celulares, balanças. Essa organização especializada no tráfico de drogas. As buscas aconteceram em Arroio do Meio, Lajeado e Fontoura Xavier, André. Muito bem, por isso nós vamos conversar agora com o delegado de polícia de Narte, Marshall Júnior, delegado lá de Lajeado. O senhor nos escuta bem, delegado? Boa tarde. Boa tarde, perfeitamente. Muito bem. Delegado, nos fale sobre essa operação, porque nós sabemos que é um problema muito sério no Vale do Taquari, tráfico de drogas, criminalidade, que vem não só do Vale do Taquari, mas também ali pertinho na região da Serra. O que o senhor pode nos falar dessa operação aí que aconteceu, por favor? Então, a operação desencadeada na manhã de hoje é fruto de 3 meses de investigação da Draco de Lajeado e contou aí com o apoio das Dracos de Santa Cruz, Passo Fundo e Canoas, além das delegacias de Soledade. Nós desarticulamos aí um grupo que se ocupava do tráfico no município de Arroio do Meio e Lajeado, em que nós prendemos 8 pessoas, né? E este grupo vinha, então, praticando o tráfico de forma continuada ao longo desses meses, e nós já vimos prendido preventivamente um dos líderes que se encontrava já no presídio de Lajeado, mas ainda assim continuava aí chefiando o seu grupo e praticando o tráfico de drogas. Bom, lembrando que Draco é o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Faz umas duas... Delegacia de Repressão. Delegacia, perdão, falei departamento, delegacia. Perfeito. Agora, só para a gente explicar o porquê, quanto que é importante se investigar o crime organizado, porque o crime organizado sabemos que está por trás aí de muitos dos crimes que acontecem no Estado. Agora, o senhor falou que teve envolvimento de outras delegacias. Eu acho que foi cerca de 2 semanas atrás, nós mostramos uma tentativa de resgate de um preso em Venâncio Aires. E nós sabemos da proximidade que tem Vale do Taquari ali com o Vale do Rio Pardo, com Venâncio Aires. Esse ataque de 2 semanas tem a ver com essa operação também que aconteceu hoje, delegado? Não, essa investigação ela já vinha em andamento, mas ao que tudo indica, essa tentativa de resgate em Venâncio Aires seria para resgatar o integrante dessa mesma facção que tem atuação aqui no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, e que também era a responsável, né, pelo controle da venda de drogas desta organização que nós investigamos e desbaratamos hoje. Posto que o crime organizado hoje em dia é uma grande empresa, chefiada aí, então por organizações, facções, que nós sabemos que estão controlando diversos setores da criminalidade. Bom, a gente está conversando com o delegado Marshall Júnior, de Narte, Marshall Júnior, a respeito dessa operação no Vale do Taquari. Glauco Paz. Delegado, a gente sabe que, além do tráfico de drogas, as organizações, como o senhor falou, são empresas, né? São organizadas com muito requinte. E muitas vezes tem outros crimes. Já foi constatado outro tipo de crime que essa organização tenha praticado? Furto, roubo, enfim, na região? Sim, essa investigação ela se iniciou a partir da prisão de 2 indivíduos que praticavam roubos a cargas aqui no Vale do Taquari. Com essa prisão do indivíduo, então, que nós iniciamos a investigação do tráfico. E é muito comum que essas facções, essas organizações, elas diversifiquem as suas atividades, né? Elas pratiquem também e controlem também crimes de roubos, estelionatos, jogos de azar e não só o tráfico de drogas. Nós conseguimos nitidamente identificar que essas organizações elas têm divisões de tarefas, hierarquias, estruturas com divisões de ações para cada membro, cada integrante.
Meio-dia, 31 minutos, estamos conversando com o delegado Dinarte Marshall Júnior a respeito de uma operação realizada no Vale do Taquari. E ela chama muito a atenção, essa operação, delegado, porque é um problema que não é só aí da região, como é em todo o estado. Crime que vem sendo comandado e organizado de dentro dos presídios. E aí a gente chega naquele ponto, o que fazer para que os presos não tenham esse tipo de controle, esse tipo de atividade? Quer dizer, já estão presos por causa de um crime que cometeram e lá de dentro eles têm comunicação e conseguem fazer toda a organização da criminalidade, delegado. Isso é uma realidade que deve ser enfrentada pelas autoridades e pelos operadores da segurança pública, que é, ao se retirar esses indivíduos, esses criminosos da sociedade e se colocar eles em estabelecimentos prisionais, né? Como impedir que eles continuem mantendo o contato com as suas organizações, como impedir que eles continuem dando ordens de dentro dos presídios. Isso realmente é um grande desafio para a segurança pública. Para a gente encerrar, delegado Dinarte, o saldo da operação, quantos foram presos ou quantos já estavam presos? Porque isso certamente foi um baque, né, nesse grupo organizado. Nós esperamos então que esse grupo se desarticule agora com as prisões, né? Nós sabemos que eles se reorganizam e em algum tempo voltam a praticar delitos. Mas o saldo foram 8 presos, então, na data de hoje, uma quantidade boa de droga, aparelhos celulares, uma arma apreendida. Então nós esperamos aí dar uma freada no ímpeto criminoso desta organização. Esses 8 presos, eles não estavam atuando dentro do presídio, correto? Não, somente um desses 8 presos, que era o chefe da organização, correto, que ainda está no presídio. Tá bom, eu agradeço ao senhor. Já estava no presídio. Sim, já estava no presídio. Delegado Dinarte Marshall Júnior, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, uma boa tarde para o senhor. Meio-dia, 33 minutos. Atenção, preste atenção agora nessa reportagem, porque nós vamos falar sobre golpe. Você que gosta de rede social, de sorteios, compras pela internet, atenção, é bom ficar atento sempre, porque os criminosos estão de olho. Eles também estão de olho no mundo digital. E é um golpe atrás do outro, é uma coisa impressionante. E às vezes, sem querer, você cai num destes golpes. Na tela a gente explica. Pelo Instagram, Tatiana curtiu uma página que prometia hospedagem de graça em pousadas. Parecia uma barbada. Bastava ela participar de um sorteio. Daí o cara me deu, eu curti a tua página e coisa e tal, vi que tu começou a participar. Eu vou te enviar um código para te participar com nós do sorteio. Deu, tá, tudo bem, caí de boa na fé, sabe? O número enviado seria o passaporte para o golpista. A mãe foi a primeira a receber o pedido de dinheiro, R$ 2.500. E dizia assim, oi, tudo bem? Você está muito ocupado? Daí minha mãe disse assim, olha aqui, tu mandando mensagem. E deu-se, clonaram meu número. Ao se dar conta do golpe, bloqueou o contato, avisou a família e fez um boletim de ocorrência na polícia. Esses golpes tão comuns pelos dispositivos eletrônicos podem estar com os dias contados. É que já está em vigor a nova lei aqui no país que promete punição mais severa para quem comete os chamados crimes cibernéticos. Agora vai de 4 a 8 anos de prisão para quem cometer fraude eletrônica. Ou seja, usar os dispositivos para obter informações de uma vítima que foi enganada pelas redes sociais, por uma ligação ou envio de e-mail. A pena pode dobrar se a vítima for idosa ou vulnerável. Fica mais grave também invadir o dispositivo alheio para roubar, adulterar ou apagar informações ou instalar programas como vírus. Quem acessar celulares, computadores ou tablets sem autorização do dono pode ser punido com 1 a 4 anos de cadeia. Este especialista em crimes virtuais diz que a nova lei é um marco. Durante quase 10 anos de vigência da Lei Carolina Dickmann, nós não temos relatos de pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade, por exemplo, por invasão de dispositivo informático. Então, nós começaremos a ver
pessoas que, indiciadas, processadas e se condenadas, efetivamente cumprirão pena. Então, nós vemos um importante avanço no combate ao crime cibernético. E o que mais podemos fazer para nos protegermos no mundo virtual? Sempre que envolver mensagens que peçam ou pagamentos ou transferências de valores ou para confirmar informação, desconfiar, né? Ainda mais se eu não estiver aguardando isso. Eu fiquei meio ressabiada, não vou mais participar, sabe? Eu imagino, né, Glauco, que as pessoas fiquem ressabiadas depois de um susto ou de um prejuízo. A Lei Carolina Dickmann, que fala ali, o nosso entrevistado, se refere à atriz que teve as fotos, né, vazadas fotos íntimas, inclusive, do próprio, exatamente, do próprio telefone. Agora, ali a frase que a gente colocou na sua tela, né, não acesse links, isso é extremamente importante, porque na correria, porque muitas vezes são frases que chamam a atenção. Às vezes é um problema com o banco, por exemplo, que o banco pede para entrar em contato, senão a conta vai ser bloqueada. São coisas que no dia a dia, né? Você não quer já ir resolvendo todos os problemas, vai lá e acessa. Então, acho que a primeira coisa, né, Glauco, é pedir para que as pessoas parem, respirem e antes de acessar qualquer link, seja por mensagem em rede social, né, seja por e-mail, tem que ter um cuidado redobrado. E suspeitar, nos mínimos detalhes, às vezes acontece aquilo que dispara o gatilho de você ver que está caindo no golpe. Eu recebi uma mensagem da minha filha semana passada, André, e que ela perguntava para mim algo, você está ocupado? E eu pensei, você? A minha filha falando você? Como assim? Alguma coisa está errada. Na hora eu mandei, não é a minha filha. E aí desarmou completamente a pessoa que estava do outro lado. Né? Pois é, então fica aí, vale sempre cuidado redobrado. É muito difícil a gente dar os exemplos aqui, porque afinal são muitas, os criminosos já têm muita habilidade, mas de um modo geral, antes de acessar qualquer link, tenha muita atenção, cuidado redobrado, está em dúvida, pergunta para alguém de sua confiança, mas não pode ir acessando, porque é através desse link que os criminosos conseguem roubar todas as informações. Sem falar na lábia, que até no texto eles conseguem chamar a atenção, né? Por exemplo, neste caso dessa senhora oferecendo hospedagem de graça. Aí tem que abrir o olho, porque sabemos que o risco de ser um crime é ainda maior. 12h38, em seguida nós vamos até o sul do estado, nós vamos até Pelotas conversar com a prefeita Paula Mascarenhas. A região sul vem enfrentando um período muito grave da pandemia e daqui a pouco, então, a prefeita Paula Mascarenhas vai conversar com a gente e atualizar, inclusive com restrições aí de horários que já vem acontecendo lá na região, lá na cidade de Pelotas, querida cidade de Pelotas, terra da Fena Doce. Em seguida, o contato com a prefeita Paula Mascarenhas. 12h39, os dias frios podem ser super agradáveis, mas com a chegada das temperaturas mais baixas, é preciso que sua saúde esteja fortalecida. Para isto, é bom ter hábitos saudáveis e estar atento às consultas e exames de prevenção. E é por isso que a IBCM está aqui. O plano de saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, além de odontologia, de terapias e fisioterapia. O valor é o melhor do mercado. Não há coparticipação e o valor não muda de acordo com a idade, o que deixa tudo mais fácil para você. Previna-se e curta tudo que o friozinho tem de bom junto a quem você ama. Ligue já, 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Muito bem, agora 12h40, faltando 20 minutos para a 13h, a região de Pelotas está sofrendo de novo com o avanço da pandemia e já anunciou que a partir de amanhã vai fazer o chamado lockdown. Bom, para falar mais sobre este momento muito delicado, nós vamos conversar agora com a prefeita de Pelotas, prefeita Paula Mascarenhas. Prefeita, a senhora me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Escuto sim, perfeitamente. Prefeita, nos traga aí o relato do que está acontecendo em Pelotas e as suas medidas para tentar conter a disseminação desse vírus aí, prefeita. Perfeito, André. Bom, nós, como todo o Rio Grande do Sul, né, nós estamos vivendo aí um momento que parece, infelizmente, anteceder uma nova onda.
Normalmente, esses agravamentos começam no norte e acabam vindo para o sul. E, efetivamente, nós estamos acompanhando um aumento dos casos, né? Os óbitos continuam em alta e, então, se percebe que é possível que estejamos entrando numa nova onda. Com o agravamento, né? A questão delicada nesse momento, diferentemente das outras vezes em que enfrentamos ondas, né? E os picos da pandemia, que agora nós estamos saindo de um patamar elevado de internações hospitalares. Por conta dessa outra onda que nós vivemos em março, né, talvez a pior de todas, a mais grave, nós não conseguimos ter uma redução nas hospitalizações. Então, nós estamos muito preocupados porque a perspectiva, né, de um agravamento em cima, num momento em que as coisas ainda estão difíceis, claro que é muito assustador, né? Nós recebemos aqui na região um alerta do governo do estado, agora nesse novo sistema dos 3As, e reunimos os prefeitos, porque agora, diferentemente do que era antes, né, nós não são decisões municipais, mas são decisões regionais. Então, nós nos reunimos na última semana e tínhamos 48 horas para apresentar e apresentamos um plano de ação ao Estado, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Ele entra em vigor imediatamente. Então, de domingo para cá, nós estamos fechando todas as atividades entre 22 horas e 6 horas da manhã. E na quinta-feira, ou seja, na quarta-feira, às 22 horas, nós fecharemos todas as atividades e só reabriremos na segunda-feira, às 6 da manhã. Então, vamos fazer uma restrição maior, né? Quinta a domingo. Isso inclui escolas, só fica aberto o que nesse período que vai da quarta-feira às 10 da noite até a segunda-feira, às 6 da manhã, prefeito? Ficam abertas algumas atividades essenciais, obviamente o sistema de saúde, as drogarias e farmácias, postos de combustíveis, sem as lojas, mas os postos de combustíveis. Escola fecha também. Como? Escolas fecham também. Escolas fecham, supermercados fecham, padarias, o comércio em geral, açougues, só por teleentrega, podem funcionar por teleentrega. E algumas indústrias também que funcionam 24 horas da alimentação podem funcionar com número reduzido de pessoas, bancos vão funcionar internamente com número reduzido de pessoas, e o que continua e que é importante é a vacinação. Né? O processo de vacinação não vai parar nesse período, nós vamos seguir fazendo nossos drive-thrus e algumas vacinações nas periferias, né? Nos bairros da cidade, isso não para, mas de resto, né, a gente faz uma restrição bem maior na expectativa de termos resultados positivos a partir da semana que vem que nos impeçam, né, de entrar numa nova onda num momento em que a hospitalização segue alta. É isso que eu queria, antes do meu colega Glauco fazer uma pergunta para a senhora, eu queria chamar a atenção de todo mundo para isso, porque o que acontece no Sul não é só no Sul, vem acontecendo, na verdade, em todo o estado, em boa parte do Brasil. E eu queria chamar a atenção para exatamente isso que disse a prefeita. O período de internação, ele está sendo muito maior que lá no início da pandemia. Enquanto que as pessoas ficavam ali de 10 a 15 dias, numa média, né, prefeito? Prefeita, agora está passando muito desse prazo. O prazo é mais de 30 dias. Vocês já conseguiram identificar o porquê que isso vem acontecendo, prefeita? Olha, possivelmente porque agora nós temos mais infectados jovens, né? Que são mais resistentes. A gente também tem novas cepas que são graves, né? Elas causam um agravamento maior, então a hospitalização leva mais tempo. E antes, né, na verdade, quem mais se infectava eram os idosos, grupos de risco, ou se recuperavam ou iam a óbito, infelizmente. Então, agora não, os jovens têm a situação agravada, levam mais tempo de hospitalização, mas também são mais resistentes, digamos assim. Então, realmente tem sido um tempo maior. E a gente precisa pensar nisso, né? Nessa questão de iniciar, talvez, o quanto antes possível, a imunização dos jovens também. Acho que isso é uma pauta que tem que começar a ser discutida. Glauco. Delegada, desde já lhe agradecendo, prefeito. Eu sei que a senhora... desculpa, prefeito. Ainda prefeita, né? Delegado, desculpa. Não me ofende, tem identificação com a Polícia Civil, mas ainda não tem... Ainda não. A senhora estava numa reunião, cordialmente saiu para nos atender aqui. Muito obrigado, prefeito.
Deixa eu lhe perguntar a questão de ocupação, realmente, que é uma coisa que preocupa muito, né? A questão de ocupação de leitos, qual é a situação hoje? E eu não falo especificamente de Pelotas, mas Pelotas principalmente por ser o polo, né? Sim, nós temos tido uma alta ocupação. Estou até aqui olhando, a gente lançou nessa semana um painel Covid para acompanhamento dos números de Pelotas, que ficou muito bom. Ontem nós tínhamos, então, 159 pessoas ocupando leitos, 99 em enfermaria e 60 em UTI. E todos os dias, né, tínhamos ainda ontem 5 pacientes aguardando leitos de UTI. Essa é a questão que nos preocupa muito. Todos os dias nós temos ainda pacientes aguardando leitos de UTI. Às vezes eles aguardam pouco tempo, não chega a ser dias, mas nós temos, portanto, uma ocupação total dos leitos de UTI nas últimas semanas. Por isso que a gente tem que fazer todo o esforço, né? Tem muita gente que não compreende, vão fechar de novo, o comércio não aguenta mais, as atividades econômicas não aguentam mais, mas a gente tem que olhar para a realidade que estamos vivendo. E a ideia de fechar, de fazer maiores restrições num período mais curto e onde tem um feriado no final de semana é justamente para tentar punir menos a sociedade, mas ao mesmo tempo colher frutos que nos permitam respirar um pouco melhor a partir da semana que vem. Muito bem. Prefeita Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, obrigado mais uma vez, que saiu da reunião para nos atender. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para a senhora aí, que seja um sucesso esse período aí de restrições para a gente diminuir, de fato, o número de contaminados. Obrigado, prefeita. Sempre para que esteja a última restrição, que a gente possa ver a vacinação se ampliando, né? Estarmos todos protegidos e vencermos essa pandemia. Muito obrigada a vocês, um grande abraço. Um abraço, muito bem, 12h47. E você vai ver a seguir, uma mulher foi esfaqueada, mais uma, pelo ex-companheiro. Mais um caso de violência. O vídeo, ele é muito forte. Mas escutem o desespero dessa mulher. Já tá vindo, tá? Ai, tô dolorando muito. Violência doméstica, gente. Violência doméstica. E ainda, quem a dupla Grenal vai enfrentar nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana? Daqui a pouco, direto do Paraguai, a gente vai descobrir. Muita expectativa para gremistas e colorados. O SBT Rio Grande volta em instantes. Até já. Meio-dia e 52 minutos, 17 graus a temperatura. Logo após o SBT Rio Grande, daqui a pouco, 1h15 da tarde, tem a live do nosso Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Lá, Jeremias Werneck, Glauco Paza e também o Matheus Schenck vão trazer tudo sobre os sorteios das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Quem será que a dupla Grenal vai pegar? Glauco Paza, fala pra gente, Glauco. Olha só, que expectativa, mesmo não tendo jogo, né? Tanto de gremistas quanto colorados, que coisa, né? Bom, a cerimônia começa a 1h da tarde. Nós tem aquela questão protocolar, Sul-Americana vem antes e depois Libertadores, tá? Para saber quais são os adversários. Lembrando que na Sul-Americana, o Grêmio, que se classificou em primeiro lugar, aliás, com melhor desempenho, pega alguém que veio da Libertadores, que foi desclassificado da Libertadores. E no caso do Internacional, que se classificou em primeiro no grupo da Libertadores, vai pegar um segundo colocado. Como eu disse antes, é por sorteio, não tem a questão do desempenho. E aí tem o risco de pegar alguns times bem conhecidos que se classificaram em segundo. Casos, por exemplo, do Boca Juniors e River, da Argentina, os dois maiores campeões da Libertadores. Aí aparece também o São Paulo como uma possibilidade. E outros menos votados aí, tem Universidade Católica, tem Olímpia, então fica a expectativa, será que vai ter sorte o Inter? E o Grêmio também neste sorteio? Bom, o fato é que a partir da 1h15 da tarde, a nossa live vai abordar estes possíveis adversários ou adversários já confirmados, que afinal de contas, lembrando também que aqui é a casa da Libertadores, né? Nós tivemos apenas um time brasileiro que caiu fora, que foi o Santos. De resto, na Libertadores, a gente está de olho aí em todos os outros. Eu não estou falando do Grêmio, que estava lá na pré, né? Embora tenha gente que diga, não, pré também é Libertadores, mas já tinha caído antes. Então agora, nesta fase de grupos, só caiu o Santos e tem muito brasileiro aí neste sorteio, tá bom? Bom,
1h15 da tarde, Facebook do SBT, você pode participar, mandar a sua questão, nós estaremos lá para tirar todas as dúvidas em relação a este sorteio. E lembrando que tem Copa do Brasil agora no meio de semana. Não tem muito tempo para pensar, para descansar, tanto o Inter quanto o Grêmio, tá? O Grêmio que tem alguns desfalques, né, Glauco? O Grêmio está com problema de Covid e uma coisa chama atenção. Já que nós estávamos com esse assunto, né, lockdown em Pelotas, Diego Souza foi um jogador reinfectado. Você veja o perigo que é essa doença, né, André? Ele já tinha tido a Covid lá no começo do ano e foi reinfectado, ou seja, pegou pela segunda vez. Isso realmente acende aquele sinal de alerta, todo mundo tem que tomar cuidado. É atleta, é jovem, é idoso. E olha o que disse a prefeita de Pelotas, né? Por que as pessoas estão ficando mais tempo hospitalizadas? Porque agora o grupo é de pessoas mais jovens. Exatamente. Então tem um período maior, né, do corpo, porque, como disse a prefeita também, se é pessoas com mais idade ou com morbidade, muitas não resistiam, né? Infelizmente. E é bom lembrar, mas o jovem vai o corpo tentando ali, a luta pela vida e esse período. Exatamente. É bom lembrar que a Comebol ofereceu a vacina, tá? Nesse acordo que tem com a Sinovac, a vacina coronavírus foi oferecida para todos os integrantes de delegações, mas tanto o Inter quanto o Grêmio disseram não. Por quê? Porque não querem furar a fila, querem respeitar o que diz a legislação brasileira em relação à vacinação. Então, nem jogadores do Inter, nem jogadores do Grêmio foram vacinados contra a Covid. Portanto, lembrando, 1h15 da tarde, live no Facebook do SBT. Meio-dia, 56 minutos. Fique comigo aqui, Glauco, porque um homem é suspeito de esfaquear a ex-companheira. Isto aconteceu ontem de manhã em Charqueadas. Atenção, porque o vídeo é forte. Mas a polícia precisa da ajuda da população para conseguir localizar este homem. Nós vamos conversar agora com o delegado Marco Aurélio Chalmes. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, lhe escuto bem. Delegado, quais foram, o que é que aconteceu? E esse homem já foi identificado? Tem aí a possibilidade dele ter se atirado no rio Jacuí, me parece. Eu não sei se isso se confirmou. Exatamente. Tomamos conhecimento do fato ontem, por volta das 7 horas da manhã, né? Fomos ao local juntamente com a Brigada Militar e encontramos a vítima sendo socorrida por moradores do local. Gravemente ferida no rosto, no peito, por várias partes do corpo. Ferimentos oriundos de arma branca, né? Ela foi socorrida e levada para o hospital em estado grave. No entanto, tínhamos notícia hoje do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre que ela passa bem, ainda bem. Oh, que bom. Com relação ao acusado, é um sujeito que ela manteve uma relação afetiva durante 3 anos e nos últimos meses estava conturbada a relação. Segundo o filho da vítima, eles estavam em um processo de separação. O acusado não aceitou essa separação, ingressou na casa, possivelmente utilizando a chave que ele tinha, porque não há sinais de arrombamento, e pegou a vítima ainda na cama, né? Desferiu diversos golpes, houve a apreensão de uma faca utilizada no crime. Posteriormente a isso, ele pegou sua motocicleta e na saída da cidade existe uma ponte perto do complexo prisional de Charqueadas, onde provavelmente ele tenha pulado, né, na tentativa de praticar o suicídio. Todo o contexto probatório existente até o momento indica o suicídio. No entanto, a Polícia Civil não descarta uma possibilidade de fuga. Então, nós continuamos realizando diligências no sentido de localizar esse acusado. Vale lembrar que ontem estava frio, né? Isso prejudica a flutuabilidade do corpo se eventualmente ele esteja morto no rio. Nossa, a gente vê aí o drama dessa mulher e a notícia que a gente traz é que ela se recuperou, porque ela chegou a ser levada ao hospital da cidade, mas teve que ser transferida aqui para Porto Alegre, né? Pro hospital aqui, o... pronto-socorro. Pronto-socorro, devido à gravidade e que bom que ela está se recuperando. Agora, a gente vê mais um caso aí de um homem inconformado e invade a casa e com uma faca faz o que fez, meu Deus do céu. Né, quer dizer, até quando, né? Até quando a gente vai acompanhar cenas como essa? Sim, total covardia. Inclusive foi pega, ela ainda dormia, foi de manhã cedo, né, delegado? Exatamente. A perícia realizada no local nos dá a dinâmica dos fatos, demonstra que os primeiros golpes ocorreram ainda na cama, né? E ela tinha sangue existente no local. E ela tinha algum registro, boletim de ocorrência, Maria da Penha contra esse homem?
Então, esse caso é bem inusitado do ponto de vista da Polícia Judiciária, no sentido que não havia nenhuma ocorrência entre o casal anterior aos fatos. O acusado é um indivíduo sem antecedentes criminais, né? E também as próprias testemunhas já ouvidas não relatam situação de agressão, violência física pré-existente, né? Glauco. Filhos não tem, o relação não teria fruto nenhum filho, o delegado. Perfeito. A vítima possui filho, mas de outra relação. Com relação a esse acusado, eles não têm filhos. A idade dele é 20... Ele possui 25 anos e a vítima possui 50 anos. É uma relação de quantos meses? 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Relação duradoura. Uma relação de 3 anos e aí ficou conturbada. Sabe se teve alguma motivação, delegado? O que aconteceu que eles estavam se separando? A questão da motivação da separação, a gente não adentramos em detalhes, porque as testemunhas não nos trouxeram também, mas a gente aguarda a recuperação total da vítima, né, para ouvi-la aqui na delegacia. Ô, André, só uma curiosidade, esse vídeo aí, delegado, que ele realmente chama muita atenção, né, é dramático. Até a gente vai colocar ele mais uma vez. Mas quem é que fez esse vídeo? E naquele momento ela estava esperando já tinha sido chamado socorro, como é que é? Exato, ali foram os primeiros a chegar no local, foram moradores que socorreram a vítima, colocaram até um cobertor sobre ela, né? Posteriormente, chegaram os policiais. Aquele vídeo possivelmente tenha sido gravado por algum morador, vizinho dela. Meu Deus. Bom, coloca o vídeo aí, vamos escutar. Esse é um vizinho que estava ajudando, né? Meu Deus do céu. Moço, chama a polícia pra mim, pelo amor de Deus, chama a polícia. Pelo amor de Deus, chama a polícia. Você tá ligado? Rápido. Já tá vindo, tá? Ai, tá demorando muito. Meu Deus, é desesperador. Agora, vejam que ela está protegida, alguém botou uma proteção sobre ela. Ela foi levada ontem mesmo ao hospital lá de Charqueadas, transferida para o HBS e está bem, está se recuperando. E assim que se recuperar, certamente será ouvida pelo senhor, né, delegado? Exatamente, queremos saber, né, mais detalhes sobre o caso e também esperamos aos próximos dias encontrar o acusado, seja vivo ou morto. Nesse período de pandemia, delegado, aí na sua região de Charqueadas, região carbonífera, o senhor percebeu algum aumento desse tipo de violência doméstica? Existe, desde o início da pandemia, né, março do ano passado, um acréscimo de mulheres reivindicando, solicitando medida protetiva aqui na nossa delegacia de polícia. Mas casos envolvendo feminicídio, tivemos apenas um consumado no ano passado e neste ano tivemos também uma tentativa, mas nenhum consumado até o momento. Certo. Bom, nós estamos conversando com o delegado Marco Aurélio Chalmes e agora a grande questão é saber aonde está este homem que está sendo procurado. Ele ontem de manhã, chama-se de acusado, delegado? Ele ontem de manhã esfaqueou. É chamado ainda de acusado? Já trabalhamos ele na condição de acusado, porque temos informações, né, obtidas com a vítima no hospital ainda. Sim. Os médicos possibilitaram que nós ouvíssemos ela de forma rápida, né, para evitar qualquer problema ali. Bom, ela confirmou que foi ele o autor do fato. Quem tiver alguma informação, conhecer este homem, 25 anos, que ajude a polícia a localizá-lo. Não se sabe ainda o paradeiro dele, ele que desferiu diversas facadas contra a ex-namorada na manhã de ontem lá em Charqueadas. Delegado Marco Aurélio Chalmes, muito obrigado pela atenção, por ter conversado com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito bem, está aí o delegado de Charqueadas e este homem que está sendo procurado, a possibilidade de ter se jogado, né? Possibilidade dele ter se jogado no rio Jacuí, e é isso que a polícia faz agora, tenta encontrar o corpo dele ou encontrá-lo vivo. Glauco, vamos atualizar a respeito do caso do médico Vitor Sorrentino, preso no Egito, ou detido, né, lá no Egito. O que tem de novidades, de informações para a gente agora? Uma informação surgida há pouco, André. O Ministério Público do Egito ordenou a prisão preventiva de 4 dias do médico brasileiro Vitor Sorrentino, acusado de assédio. Essas imagens que a gente volta a ver aí na tela, né? Ele seguirá detido para prestar esclarecimentos durante o andamento das investigações. A informação foi divulgada agora há pouco, como eu disse, em comunicado do Ministério Público egípcio nas redes sociais. Só para lembrar, né?
O médico foi detido no dia 30, a caminho do Aeroporto Internacional do Cairo. Ele estaria deixando o país depois, inclusive, da repercussão negativa deste ato aí. O médico que estava no Egito para gravar, inclusive fazer algumas gravações em relação à qualidade de vida. Ele tem quase 1 milhão de seguidores. É aquilo que a gente chama de influencer, né, das redes sociais. Ele foi detido após assediar esta vendedora numa loja de papiros em Luxor. As investigações concluíram que o incidente ocorreu no dia 24 deste mês e foi postado nas redes sociais pelo próprio médico e causou toda esta mobilização e indignação, André. A gente vê aqui que tem a divulgação, porque já é feita a tradução do árabe para o português, portanto, do Ministério Público ordenando a continuação da detenção do assediador brasileiro Vitor Sorrentino, e é usado esse termo, a tradução do árabe para o português, por 4 dias sob investigação pendente. Lembrando que ele foi detido no final de semana, depois desse vídeo que ele mesmo divulgou nas redes sociais. Sabemos que ele mesmo gravou e divulgou, fez algumas, o que ele chama, né, de brincadeira, que de brincadeira não tem nem aqui nem lugar nenhum, com palavras de cunho sexual, né, para uma mulher muçulmana, num país em que se tem a religião muçulmana, e nós sabemos que é uma religião que ela é a base, inclusive, né, da própria Constituição de um país. Ou seja, se você ofende alguém, você está ofendendo a Deus, e isto tem um peso muito forte. Ele depois foi fazer um pedido de desculpas, ele fez um trocadilho, uma brincadeira com o papyrus, que era o precursor do papel, e isso foi a origem dessa acusação. Ele divulgou nas redes, uma repercussão muito grande. Logo em seguida, ele voltou a conversar com essa moça que estava com os trajes, né, de muçulmana, o que exige mais ainda respeito de quem Exatamente. Se aproxima, e isso se refere a toques, a maneira de falar, a uma série de coisas, e até olhar. O Glauco mesmo. Isso foi mencionado pelo Ministério das Relações Exteriores, o Ministério Público também, violando princípios e valores de família. Isso é muito sério lá no Egito, André. Exatamente. Quem vai para o Egito, e principalmente, tem outros países árabes assim, as pessoas inclusive são orientadas, os homens orientados, né? Orientados a ter o máximo de respeito. Quer dizer, essa história de brincadeira aqui não vale. Não tem essa história de brincar. A coisa lá é muito séria. E quando se faz trocadilho, linkando com sexualidade, colocando esta moça em constrangimento, né? Em constrangimento, não entendia o português, fazendo, né, ilações, associações com sexualidade, com órgão sexual, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E agora segue, portanto, este caso, segue a investigação. O que pode acontecer com ele, nós não sabemos. Há algumas possibilidades de especialistas que falam prisão de 6 meses a 3 anos, o pagamento de multa, quer dizer, não se sabe de fato o que aconteceu, nem em quantos crimes ele poderia ser enquadrado, mas certamente nós vamos continuar acompanhando. Tá certo? É isso aí, Glauco. Lembrando que a partir da 1h15 da tarde nós temos a transmissão. Rapidinho, fala pra gente. Temos a live para falar dos próximos adversários de Grêmio e Inter na Sul-Americana e na Libertadores. Lembrando que já começa o aquecimento lá, aquele protocolo todo na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Nós vamos em seguida ter imagens ao vivo da sede da Conmebol. Tá 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. Amanhã voltamos a partir das 11h30. Agora imagens ao vivo da Conmebol para a gente encerrar o SBT Rio Grande de hoje. Em seguida, no nosso Facebook. Acompanhe o Glauco Paz e Jeremias Werneck e Matheus Schenck. Segue aí ao vivo.